simpósio hoje, primeiro dia, e quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradeço aos organizadores do simpósio por me convidar a trazer essa mensagem. Eu ainda não tenho um nível de pregador de simpósio e missões, mas me foi confiado e eu quero muito compartilhar aquilo que o Senhor vem ministrando no meu coração. E nessa noite, sabendo que são 3 dias, eu estava dizendo, Deus, o que eu vou falar sobre isso? E algo no meu coração dizia, fica tranquilo, tem mais 2 aí para complementar. Sabe, às vezes a gente quer pegar, entregar uma mensagem que de fato a gente quer entregar a mensagem, mas quando é dividido em 3, é como se Deus dissesse assim, João, não quer perrear, tu vai falar sobre isso aqui, o outro de sábado vai falar sobre isso, e o de domingo vai fechar com chave de ouro. Então beleza. Então eu vou por esse caminho então. De antemão, eu gostaria, não com reverência a mim, mas a palavra, os irmãos pudessem ficar de pé. Se vocês puderem trazer um copinho de água, tá seca rápido. Colocasse lá no Salmo 126. Enquanto você está achando aí, dessa vez, eu vim compartilhar, além de uma mensagem, também compartilhar uma mensagem que excede a mensagem que eu trago assim, ela fica registrada, que foi o livro Desigrejado. Caso você não adquiriu, tem poucas unidades, eu vim hoje pela manhã, eu fui pegar os livros para ver, e quando eu vi que tinha quase nenhum, você já está acabando, aproveita, você que não adquiriu. Todos acharam? Salmo 126? Amém. Versículo 5 e 6. Mas antes de ler, eu queria já trazer uma observação aqui que o Senhor me chamou a atenção enquanto eu estava meditando. No início, quando eu pedi para vocês ficarem de pé, eu disse, olha, fiquem de pé, não com reverência a mim, mas à palavra. O Espírito Santo me ensinou que reverência à palavra não é ficar na posição de pé para ler, mas é se colocar na posição para obedecer. Eu disse, Jesus, a gente já começa assim, ele disse, comece assim. Reverência à palavra não é ficar de pé para ler ela. Reverência à palavra é você se posicionar para obedecer ela. Vocês entenderam? Vamos ler o versículo 5 e 6. Pelo menos na minha versão diz assim. Que aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os frutos da colheita. Amém? Você pode sentar. Tome seu assento. Você pode trazer um copo com água? Já está seco, não sei se é nervosismo. Bom, tendo esse versículo em mente, o Senhor começou a trazer algumas lembranças ao meu coração. E eu vou querer ser bastante objetivo devido ao tempo. Há algum tempo atrás, ou até mesmo nos dias, às vezes eu escuto alguns adjetivos, sabe? Eu escuto alguns adjetivos como o cara das praças, a lenda das praças, o cara do evangelismo, o cara das missões. E às vezes eu, sem perceber, de forma indireta, eu acabei me tornando uma referência para alguns, sabe? Eu sei que tem pessoas que buscam, às vezes, certos adjetivos sobre a sua vida, sabe? Mas é necessário que antes do adjetivo do homem venha o direcionamento de Deus. E os adjetivos, eles se tornarão consequências, sabe? Antes de você se alegrar com aquilo que podem dizer de bom sobre você, você precisa se alegrar com as correções que Deus tem para você. Às vezes a gente quer ser elogiado, a gente quer aplauso, a gente quer reconhecimento, mas os adjetivos, eles não são a prioridade, mas sim o direcionamento de Deus. E quando você se coloca num direcionamento correto, conforme a vontade, virão esses adjetivos. E eu fico feliz por ouvir, mas eu não me vanglorio, porque eu sei qual é a minha participação e contribuição naquilo que eu já falei, naquilo que eu já fiz, naquilo que eu já preguei, naquilo que eu já frutifiquei. É 1%. Eu só sou um instrumento, eu só sou um vaso. Quem faz todas as coisas é Ele, quem me direciona é Ele. Quem me dá a palavra de sabedoria em momentos cruciais, no evangelismo, numa abordagem, no aconselhamento, é Ele. E certa vez,
falando sobre o adjetivo direcionamento, eu quero compartilhar sobre o direcionamento. Há uns anos atrás eu estava deitado no meio fio da calçada da minha casa, aí eu estava olhando para o céu, que era algo que eu gostava de fazer, e eu perguntei ao Senhor: Deus, como é que eu faço para te expor? E Deus respondeu muito simples, dizendo: se exponha. Eu perguntei: como é que eu faço para te expor? E ele falou: se exponha. E de início eu não entendi, mas depois a revelação chegou. Deus estava dizendo: olha, João, se você quiser me expor para as pessoas, você vai precisar se expor, porque eu já habito em você. O que está faltando, não está faltando. Aquilo que você pensa que está faltando, já está em você. E naquele momento, quando eu percebi que eu deveria me expor, não para aparecer, mas para revelar Cristo que estava em mim, as coisas começaram a mudar. Na verdade, mudou a minha vida. Quando eu comecei a, de fato, não somente acreditar, mas aceitar que o Deus eterno habitava em mim, as coisas começaram a andar de forma diferente. Quando eu percebi que era necessário eu me expor para expor Cristo que habitava em mim, eu percebi que de fato isso deve ser levado para todas as nossas vidas. Às vezes a gente quer ver Deus no nosso casamento, mas não queremos expressar o Deus que habita em nós no nosso casamento. Às vezes queremos ver Deus em nosso relacionamento, mas não queremos expressar o Deus que habita em nós no relacionamento. Não queremos trazer os princípios bíblicos, as doutrinas, os ensinamentos, os fundamentos, mas queremos ver Deus no casamento. Mas não queremos expor o Deus que está habitando em nós no nosso casamento. Queremos ver Deus nos nossos filhos, nas nossas crianças, mas não queremos expor o Deus que habita em nós para as nossas crianças. Não queremos pregar para ela, não queremos evangelizá-la, não queremos investir, chamar para leitura, fazer um devocional, colocar uma música, mas queremos ver Deus nas crianças. Mas não queremos expor o Deus que habita em nós, dentro de nós, para as crianças. Queremos ver Deus no nosso trabalho, mas não conseguimos abrir nosso coração para revelar o Cristo que habita em nós no nosso trabalho, seja numa conversa paralela ou qual seja. Ou seja, o que Deus estava ministrando no meu coração é que Ele está procurando pessoas que venham se expor, não para aparecer, mas para apresentar Ele como Senhor e Salvador para muitas pessoas. Deus está procurando pessoas disponíveis para se expor. Deus não está procurando pessoas covardes que querem ficar atrás das trincheiras enquanto a guerra está comendo no centro. Deus não tem negócio com covarde. Deus não tem negócio com crente secreto. Deus tem negócio com quem se posiciona, quem está disposto a se expor, para revelar o Cristo que habita em você para outras pessoas. Você está entendendo? É necessário que haja um posicionamento seu para aquilo que você deseja fazer. Eu sei que muitos aqui, talvez todos, queiram ver Deus se manifestando em várias áreas da sua vida, mas talvez você não esteja se expondo para revelar o Cristo que está na sua vida. É necessário que haja esse posicionamento, meu e seu. Quando isso chegou no meu coração, quando isso veio à tona, eu pulei daquela calçada e comecei a ler mais a Bíblia, para saber quem era mais Jesus. Eu comecei a ter momentos de oração para poder ter intimidade, para entender como é que funcionam essas coisas, de exposição da minha vida para a exposição de Cristo em minha vida. Foi tão tal que eu comecei, nesse período de buscar a Deus e querer repartir Deus com outras pessoas, eu caí num vício terrível. Eu fiquei viciado em comprar literatura. Toda semana eu comprava literatura. O cara que me vendia literatura, ele fez: João, lá na minha casa tem uma caixa de literatura, tu quer pra tu? Eu disse: só tem uma. Tinha dias que eu saía com 400 de literatura para casa e eu não aceitava voltar para casa sem entregar as 400 de literatura. Porque naquele momento eu percebi que Deus habitava em mim e não tinha nada que pudesse me parar. Não era só crer que Ele habitava em mim, mas eu era aceitar que Ele habitava em mim. Sabe, às vezes a gente até crê, mas ainda não consegue aceitar, por isso que muitas coisas não acontecem. Eu até super entendo, porque eu também levei muito tempo para discernir como Deus consegue habitar em mim. Eu demorei para aceitar isso. Eu não conseguia entender no natural, e também não é para entender, é para você crer. Porque no natural você vai encontrar e se deparar com situações da sua vida que você vai dizer: não faz sentido. Mas quando você pega por revelação e não por informação, as coisas começam a gerenciar na sua cabeça e na sua alma de forma diferente, levando você a fazer o que você não fazia, a pregar como não pregava, a evangelizar como nunca evangelizou, a orar por alguém como você nunca orou. E eu vou entender porque você acha que Deus não habita
Talvez você creia, mas talvez não aceite. Por isso que você ainda tem muitas crenças limitantes. Como é que vai ser Deus habitando em mim? Como é que alguém infinito vai habitar em alguém infinito? Como é que alguém imortal vai habitar em alguém imortal? Como é que alguém perfeito vai habitar em alguém falho? Como é que alguém que é onipresente, onisciente, onipotente vai habitar dentro de mim, que sou falho e pecador? E talvez essa seja uma das coisas que o diabo mais aponta na vida do crente e aquele que não é crente. Como é que tu vai ser crente? Olha o que tu fala, olha o que tu assiste, olha o teu comportamento. Isso também acontece na vida do crente. Ele também expõe isso na cara da gente às vezes. Olha como é que Deus habita em tu, olha o que tu fala, olha o que tu faz, olha o que tu assiste. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer para você. Diga amém. Amém. E eu tenho uma péssima notícia para dizer para o diabo. Diga amém. Amém. A boa notícia que eu tenho para dizer para você, que mesmo que você esteja nesse dilema sobre como é que Deus pode habitar em mim, eu sendo tão falho e pecador, eu sei que às vezes a gente chega até a duvidar se Ele está habitando em nós, pela nossa conduta, pelos nossos pensamentos impuros, pelas nossas práticas, porque sabemos o bem que temos que fazer e não fazemos, e às vezes a gente fala, será que Ele habita em mim mesmo? Olha eu errando de novo, na mesma situação, na mesma área. A boa notícia que eu tenho para dizer para você é que, se hoje o seu templo e morada do Espírito Santo talvez ainda esteja sujo no momento, a boa notícia é que se sua casa, o seu templo está sujo no momento, pode até estar sujo, mas é propriedade do Senhor Jesus, amém? Amém. Pode até estar sujo no momento, mas ela tem dono. E a boa notícia é que também você fala, não faz sentido Deus querer habitar em mim um templo sujo. Deus conhece uma pessoa chamada Espírito Santo e Ele é especialista em fazer limpeza, Ele é especialista em tirar aquilo que não presta, Ele é especialista em tirar aquilo que está sujo do teu coração, da tua mente, para que você não se preocupe com certas coisas na sua cabeça, mas o teu foco seja em adorar o Senhor. O Espírito Santo, ele se responsabiliza em fazer a limpeza na nossa mente e nosso coração, para que a gente não se preocupe com tais coisas em nossa mente e coração, mas o foco seja em adorar, o foco seja em servir, o foco seja em se expor para revelar o Cristo que habita em você. Eu fiquei viciado em expor Jesus através da minha exposição. Eu criei um canal no YouTube, eu queria influenciar pessoas, motivar pessoas a fazer o que eu estava fazendo. E aí eu falava muito sobre Jesus no canal, porém eu não tinha nenhum vídeo registrado eu fazendo o que eu estava pedindo para fazer. Seria um tipo de hipocrisia da minha parte. E eu disse, eu preciso gravar um vídeo. Eu não gravava aquilo que eu fazia, mas eu vivia aquilo que eu falava. E aí eu decidi gravar um vídeo para poder registrar, postar no YouTube e mostrar para a juventude que era possível sim. Quando você entender que Deus ele habita em você e nada pode te parar, você vai para qualquer lugar para falar de Jesus. Eu chamei um amigo meu para ir comigo, ele iria pregar, ele iria tocar, eu ia fazer o registro e ia publicar. Mas aí o Senhor me direcionou para uma praça chamada Coimbral, talvez você conheça. A Coimbral, alguns anos atrás, era uma praça quase inabitável. Lá tinha assalto, lá tinha droga, lá tinha bebida, lá tinha prostituição, lá tinha zoeira, lá tinha gandaia. Pessoas da comunidade ali que morava próximo nem saía de casa. Alguém que tivesse alguns princípios e valores nem chegava perto da Coimbral, porque ali não era lugar de passar. Talvez você escutou em algum momento a sua mãe dando um conselho para você, dizendo, não vá para Coimbral. Não quero ver você lá. Se eu pegar, eu lhe dou uma pisa. Porque ela sabia como era lá. Ela sabia como era o que acontecia naquele ambiente. E eu chamei o jovem para ministrar o louvor comigo, ia trazer aquela palavra. E quando eu chego na praça com um tripé, com caixinha de som, com um microfone, perguntaram se ia ser um show de rap. Eu disse, show não vai ser, rap não vai ser não, mas vai ser um show de Jesus aqui. A minha esposa estava comigo, acompanhou, o rapaz que eu convidei para trazer o louvor, ele trouxe outros amigos. E a gente fez de fato uma bagunça naquela praça Coimbral. A gente quebrou o protocolo, a gente deu prejuízo ao bar. O maconheiro começou a apagar o cigarro, as pessoas começaram a chegar para ouvir a palavra do Senhor. Os vizinhos que nem botavam a cara para fora começou a aparecer para ouvir a palavra do Senhor. Ali a gente começou um movimento, porque quando eu terminei, a intenção era só gravar o vídeo e postar. Para dizer, eu consegui, você também consegue. Mas chegou uma pessoa para mim e fez, ô João, bora vir sábado de novo? Eu disse, tu vai se garantir se expor mais uma vez, isso eu me garanto. E a gente começou a vir sábado após sábado. O nome do grupo era Novo Convertido, que era focado em missões urbanas.
E foi uma bênção aquele grupo, pessoas que estavam frias na fé se fortificaram, pessoas que estavam afastadas voltaram para Jesus. O cara que estava afastado e voltou foi um cara que tocava teclado na igreja. Ele começou a tocar teclado na Praça Coimbral, ministrando. Aí depois outro voltou, que era o baterista, que estava frio na fé, começou a se animar, começou a voltar para Jesus, Aí o tecladista tinha um irmão que tinha uma caminhonete e deu a ideia para o baterista botar a bateria em cima da caminhonete para pregar junto com o som e levar para a praça. Na Praça Coimbral a gente tinha um baterista, um teclado, um pregador, 2 louvor e caixa de som. A gente era basicamente uma igreja em movimento, uma igreja que se movia. A gente fazia tantas essas ações na Praça Coimbral quanto na de Camaragibe. Fomos chamados para a Praça do Jardim, São Paulo, já fomos para Boa Viagem, minha esposa é testemunha. A gente pregou em carnaval, em festa, em parada gay. Nada fazia com que a gente parasse de anunciar o Evangelho, porque simplesmente entendemos que Deus habitava em nós, Ele estava por nós, Ele era por mim, Ele nos chamou para fazer algo e era necessário que a gente fizesse, não por querer nosso, mas por obediência. Vocês estão entendendo? Diga bem. Amém. O Senhor vai te chamar para se expor. Esse é um desejo dEle. Não para você aparecer, mas para que o que habita em você seja revelado para pessoas. E talvez a pessoa que você vai revelar Cristo por meio de você, eu não consigo acessar. Talvez essa mensagem, mesmo que eu publique no meu Instagram, não chegue. E Deus está dizendo, vai ter em você. Aí você fala para fulano ter vindo. Não, você vai ministrar o que habita em você para fulano. Não precisa, tem momentos que nem precisa você trazer para a igreja. Você, aquilo que habita em você, você pode levar para lá. E nessa movimentação, né, tinha várias situações que aconteciam. Eu amava o final de ano, não pelas roupas que eu iria comprar ou pela festividade. Eu amava o final de ano porque todo final de ano tinha a gruta. E os jovens que eu não alcançava nas praças, eu estava lá atrás do SESI, se prostituindo e fumando maconha. Eu vou bater lá. Eu amava final de ano para poder ir lá para o SESI. Lá para trás, emburacava no meio dos matos, começava a abordar os caras, começava a trazer oração. Os caras voltavam para casa, os caras se arrependiam. Era maravilhoso. Mas teve uma situação na minha vida que também complementou na mudança. Pegando esses adjetivos, um cara chegou para mim e fez: João, tu não é o cara das ruas, né? Eu tô com uma bolsa aqui com algumas coisas para você entregar. E aí, quando Deus tocar no teu coração, você entrega. Eu disse: beleza. E no momento do culto, eu me lembro como se fosse hoje, a missionária pregando. Eu disse: cara, é uma das que eu mais gosto da administração dela. E aí Deus falou comigo, dizendo assim: entrega a bolsa. Parecia um policial me atuando em flagrante: entrega a bolsa. Aí eu pensei que era coisa da minha cabeça. Na segunda vez, eu obedeci. Eu falei para ela: olha, estou indo entregar a bolsa. E eu disse: olha, se Jesus mandou entregar a bolsa, o cara está aqui por perto. Aí eu dei uma volta no quarteirão. Não achei. Se Jesus mandou entregar a bolsa, esse cara está perto. Eu fui na Rua Elisa, dei uma volta, tinha uma bicicletinha. Esse cara não estava na Rua Elisa. Se Jesus mandou entregar essa bolsa, esse cara deve estar na Praça de Camaragibe. Fui na Praça de Camaragibe. Não estava. Fui na Praça Coimbral, não estava. Disse: irmão, se Jesus mandou entregar essa bolsa, esse cara deve estar no skate park, ali na Caxangá. Vou lá. Já era 10 horas da noite, eu encontrei um amigo meu. Fiz: olha, tem mais alguma praça pro lado de lá? Esse João, tem uma, mas é meio esquisita. Para resumir, eu fui parar em CDU Várzea. Sabe aquele versículo de Marcos 16:15 que ele fala: ide e pregar a toda criatura? O ide ele não fala para onde. A criatura ele também não fala quem. Eu estava procurando um cara que eu não sabia onde é que estava e nem quem era. Eu estava no CDU Várzea procurando uma pessoa que nem sabia onde é que estava e nem quem era. Simplesmente por uma voz que eu ouvi: entrega a bolsa. Quando chega já no finalzinho do CDU Várzea, ali perto da cidade universitária, eu disse: olha, se for o senhor que falou comigo, dessa vez eu vou deixar na mão. Eu não vou seguir diante não. Já estava dando quase 10h30 da noite. Ana já não sabia onde é que eu estava. Nem eu estava me perdendo, porque eu nunca fui para tão longe sozinho. Na questão daquela área ali. E aí eu vou dar a volta. Dei a volta na cara de Paulo e disse: ó, se for da minha cabeça, foi bom. Porque é melhor que seja da minha cabeça do que desobedecer a Deus. Independente do que fosse, eu voltei para casa. E quando eu estava voltando, a corrente da minha bicicleta caiu. Aí eu comecei a colocar a corrente, me dei de graxa. Quando eu pedalo, cai de novo, a bicicleta nova. Aí lá vem um ônibus por trás de mim, eu subo na calçada, nas carreiras, coloco a corrente, pedalo. Quando eu vejo um cara no chão, aí o Espírito Santo assim, com aquele alerta da ambulância. Mano, eu acordei o cara num susto, que o cara deu um pulo. Disse: meu irmão, é você. Ele falou: eu sou quem? Eu disse: você é o cara que Jesus me trouxe de Camaragibe para entregar essa bolsa. E aí eu comecei a trazer uma palavra para o coração daquele homem.
dele, mas ele estava afastado. Ele falou, olha, você é crente, né? Que massa a sua atitude de obediência, de trazer aquilo que Deus mandou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu estou aqui na rua, né? E você sabia que toda a minha família é crente? Aí eu fiquei sem ação, eu não tive resposta para aquilo. Eu não estava preparado para aquela informação. Ele disse, toda a minha família é crente, eles sabem que eu estou aqui e nenhum se moveu para fazer nada. Aí eu disse, irmão, eu só vou conseguir orar pela sua vida, porque saber o que lhe dizer eu não sei. Se uma família de crente, sabendo que tem alguém da família nessa situação e não faz nada, eu não sei o que dizer não. Eu só sinto muito, peço perdão por eles. E aí terminei de conversar com esse homem, peguei minha bicicleta, quando eu passo a ponta da Caxangá, o Senhor ministra meu coração. Eu feliz da vida porque eu obedeci, porque eu achei o cara, porque eu entreguei a bolsa. E Deus ministrou meu coração uma coisa que mudou a minha vida mais uma vez. Ele disse, sabe aquele irmão que tu achou na rua? Sei. Aquele irmão representa a tua família e os parentes dele que é crente, que não faz nada por ele, representa você. Eu estava vivendo compulsivamente as ruas e estava esquecendo da minha família. João, por que ele está contando essa história? Porque o tema do simpósio é Brasil para Cristo. E o Brasil para Cristo é um tema fantástico. Mas precisamos entender que o Brasil ele não é só Brasil, ele é dividido, está aí no mapa para vocês tirarem essa dúvida. Ele é dividido por estados, ele tem divisões de cidades, de bairros, de municípios. O Brasil também ele não é constituído por uma família, mas por várias famílias. Antes de você e eu se preocupar com o Brasil para Cristo, precisamos nos preocupar com o meu Brasil para Cristo. João, quem é o meu Brasil para Cristo? É a minha família, é o sangue do meu sangue, é os meus parentes. Não adianta eu focar no macro e esquecer o micro. Não são os grandes esforços que trazem os grandes resultados. São os pequenos esforços conjuntos que geram grandes resultados. O Senhor está dizendo para mim e para você, olha, o alvo é o Brasil para Cristo. Mas a meta é a sua família para Cristo. É necessário que a gente venha entender que a solução para o Brasil é a cura das famílias. É a expressão do Cristo que habita em mim e em você, sendo expressado e revelado para meu parente e para seu parente. Às vezes, queremos nos mover de tal forma. Quando eu estava evangelizando a rua inteira, as praças, e o cara falou, aquela família de crente é você, que está com tua família lá, jogada, e você não se fez nada. Quando eu vi essa palavra, eu peguei meu som, peguei meu microfone, minha esposa está de testemunha, fiz um grupo no WhatsApp, eu disse, vai ter culto doméstico a partir de hoje. Juntei minha família, comecei a fazer culto doméstico, comecei a fazer culto na frente da minha casa. Porque você precisa entender, irmão, que antes de você querer ser pregador das nações, pregador de outros ministérios, pregador da igreja Novo Carmelo, você precisa ser pregador em sua casa. Antes de você pagar de adorador na igreja, você precisa ser um adorador em sua casa, para que as pessoas vejam a expressão de Cristo na sua vida. Antes de sermos homens e mulheres de Deus, de oração e de intercessão, na cerâmica da igreja, precisamos dobrar o nosso joelho mais dentro das nossas casas, em prol das nossas famílias. E aí talvez venha uma frase sabotadora que muitos usam. Mas profeta de casa não tem honra, por isso que eu não falo. Eu vou ser envergonhado. Então quer dizer que teu chamado está associado à honra? É nessa convicção que você tem? Essa é a motivação de você pregar o evangelho para a sua família? Ser honrado, ser reconhecido, ser aplaudido, receber ofertas, receber abraços, receber elogios, postagem no Instagram? Porque o chamado de Jesus não foi para receber aplauso de homem e nem ser honrado por homem. O chamado de Isaías não foi para ser aplaudido por homem nem honrado por homem. O de Moisés, o de Elias, o de Ezequiel, nenhum deles tiveram chamados para serem aplaudidos e honrados por aqueles que vos ouvia. Quem está entendendo o que Jesus está falando? Isso é bom. Jesus, ele faz um ato lá no livro de Atos em lavar os pés dos discípulos. Sabemos que esse ato é comparado a um ato de um escravo. E é interessante saber porque
Eu já falei isso aqui, eu gosto muito, porque todo escravo, ele quer ser livre. Todo livre, ele quer ser um senhor. Todo senhor, ele quer ser um rei. E todo rei quer ser um Deus. Jesus estava na posição de Deus e ele quis ser servo. Não tem nada a ver com honrado, aplaudido, exaltado diante daqueles que nos ouviam. O chamado de Jesus foi para morrer por nós, para que houvesse reconciliação do homem com Deus mais uma vez, através do seu sacrifício e da sua ressurreição, e por meio da fé professada e arrependimento sincero. O chamado de Moisés não foi para ser aplaudido. Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel da escravidão, do Egito. Isaías não foi chamado para ser aplaudido, Isaías foi chamado para advertir Judá e falar da destruição iminente que estava para acontecer e também sobre a vida do Messias. Elias não foi chamado para ser aplaudido. Elias foi chamado para confrontar o povo de Israel a respeito da sua idolatria e dos adoradores de Baal e para mostrar para eles que só o Senhor era Deus. Aleluia. Ezequiel não foi chamado para ser aplaudido e honrado pela sua família. Ezequiel foi levantado no tempo do exílio da Babilônia para profetizar de fato a destruição que estava por vir, mas também por uma restauração de Israel. E eu e você não queremos anunciar porque não seremos honrados. Não faz sentido. Não é por esse caminho. É necessário que a gente venha perceber que o que está associado ao nosso chamado não é aquilo que a gente tanto deseja. Não é aquilo que a gente vê em programa de televisão, quando uma pessoa faz uma apresentação e recebe aplauso, e recebe prêmio, e recebe seguidor. Não está vinculado a isso. Está vinculado à exposição daquilo que habita em você para a sua família, porque se a sua família é alcançada e um grande grupo de famílias é alcançado, o Brasil é para Cristo. O Brasil é de Cristo. A nação é do Senhor. Por várias famílias, por vários crentes se posicionando e expondo, não esperando, mas avançando no Senhor. É necessário que a gente venha entender que sem esse posicionamento, isso aí é só um sonho. O Brasil para Cristo passa a ser só um sonho. Se você não se pautar e se preocupar, como é que está a minha casa? Como é que está meu casamento em relação à Bíblia? Como é que está meu noivado, meu namoro, meu filho, meus parentes? Ah, mas eles não vão querer ouvir. Cara, qual foi o profeta que parou de ser profeta quando não foi ouvido pelo povo? Deus te chamou também para ser um anunciador, para ser como um profeta que proclama as verdades do reino. É necessário que a gente se posicione diante da nova geração que está por vir. A cura da família é a solução para o Brasil. Um casamento estruturado, um casamento pautado na doutrina e na obediência. Veja, Deus quando criou a terra, Ele deu para governar quem? Adão e Eva. Adão e Eva desobedeceram a Deus e veio a ruína, o pecado. E isso gerou consequências para nós. Um ato de uma família que não se posicionou diante de Deus em obediência trouxe consequências para mim e para você. Mas a Bíblia fala mais na frente que Jesus ele não foi transportado para a terra e começou a fazer seu ministério, mas ele veio através de uma família, por meio de uma mulher, por meio de um pai que assumiu, mesmo não sendo ele. Mas foi gerado pelo Espírito Santo, ou seja, uma família desestruturada que desobedeceu a Deus, corrompeu várias famílias. Mas uma família que teve uma temência em obedecer a Deus, em educar seu filho, em fazer o que tem que ser feito conforme a vontade do Senhor, trouxe salvação para toda a nação. Eu quero que você entenda que Brasil para Cristo vai acontecer quando sua família for para Cristo. Por meio de uma família foi uma ruína, mas por meio de outra família veio a bênção da salvação. Talvez a sua família seja a bênção de salvação para outras famílias, para seu vizinho, para a nova geração. Nicolas está crescendo, é uma das pessoas que eu quero mais investir no meu filho. Porque eu sei que talvez eu não alcance certos lugares devido às minhas decisões e escolhas. Devido talvez à idade. Eu sei que isso não é limitância para o Senhor. Mas quando a gente escolhe certas ações, eu disse, Deus, eu sei que talvez o Senhor possa me levar em lugares longes, mas por meio de Nicolas eu acredito que eu posso tocar outros lugares. Porque talvez eu não sei você, mas comigo foi assim. Eu não cresci num lar cristão. Eu não cresci com uma base sobre minha vida para pudesse me lançar como uma plataforma de envio.
E às vezes é muito mais difícil para a gente que começou do zero, para a gente que começou como um único crente da família, começar a construir as coisas e também ser a plataforma e querer se enviar. Mas por meio da minha família, por meio da sua família, talvez a próxima geração possa alcançar o Brasil para Cristo. Aleluia. O envio dos seus netos, o envio dos seus filhos. A cura de um relacionamento saudável, pautado na Bíblia, assim como foi José, Maria e Cristo. Sabe? É necessário que a gente venha investir. Isso aqui não é um sonho de longe, isso aqui é possível, porque se a gente possui e já entendemos que se Deus habita em nós, cara, não dá para nos segurar. É só questão de posicionamento e exposição da nossa fé. Aleluia. Eu vejo o Nicolas, né? A gente briga com o Nicolas quer ir para a escola ou para a igreja. O Pirrafa fala, para a igreja, assim, glória. Eu fui fazer a tarefa com o Nicolas esses dias, disse, papai, a gente vai fazer o tatu, tá? Vamos fazer o T, ele T não, cruz. Eu disse, eita, glória. A criança natural vê T, uma criança espiritual vê cruz. Aleluia! Se eu sempre digo para ele fazer um desenho, ele diz, eu quero uma cruz. Às vezes a gente está almoçando na correria, a Ana está trabalhando, tá, a gente, vamos sentar, vamos aproveitar o momento junto. Quando a gente está comendo, o Nicolas fala, eita papai, nem orou a Deus. Aí pega ele, Ana, bota lá no joelho, diante do sofá, obrigado papai do céu, por comer de mamãe, papai, vovó Sandra, vovó Lia, João Nicolas, amém. Pode comer, Ou seja, Nicolas, das pregações que eu faço, que eu ministro aqui, é um dos caras que mais participa da minha ministração. Que ele entra lá no quarto, eu estou lendo a Bíblia, eu disse, papai, eu vou começar a pregar para tu. Ele fica com a arregada assim, ó. E eu começo, o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, você crê? Ele não entender nada, mas cara, isso é ministração. Quando ele dorme, eu profetizo sobre a vida dele, eu oro enquanto ele está dormindo, declaro vitória, declaro saúde, declaro nações sobre a vida dele. Ou seja, o que é que eu quero dizer para você? Que é necessário a gente expor o Cristo que habita em nós, para a gente poder, de fato, ver esse Brasil para Cristo. O Salmo 126, ele vai dizer que aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. É interessante porque ele fala, aqueles que semeiam chorando, façam a colheita. É como se ele estivesse dando uma certeza de garantia. Se você expõe, se você profetiza, se você semeia, chorando, porque a gente sabe que a vida cristã não é fácil, não é mamão com açúcar, não é aquele sonho que a gente sempre pensou, quando eu me converter, tudo vai dar certo, e as coisas vão fluir, e Deus vai estar comigo, e ninguém vai me empatar. Ele fala, se você estiver semeando, chorando, ou seja, na peleja, na dificuldade, mas sem desistir daquela mensagem, sem desistir de anunciar o Cristo que habita em você, sem desistir da mensagem colocada, da experiência que você teve com Jesus, e anunciar para outras pessoas, você colherá frutos com alegria. A palavra do Senhor vai falar sobre uma parábola que o semeador sai a semear e quando ele joga aquelas sementes, vai cair em 4 terrenos diferentes, porém em um, a Bíblia fala que é uma terra fértil. Talvez você parou de semear porque não conseguiu ver frutos, mas Deus está dizendo, continue semeando a palavra. Talvez ainda não caiu no terreno certo, na terra fértil, mas continue semeando, ou seja, de 100 sementes, vamos dizer que 25 deu certo. Glória a Deus. De 25, quantas pessoas puderam ser alcançadas? Tem um evangelista que ele fez uma conferência em 1934. Esqueci o nome dele. Mordecai Ham. Em 1934 ele fez uma conferência e ele investiu tempo, levantou uma equipe, levantou recursos, disse, essa mensagem aqui é para impactar, Deus. Essa mensagem aqui é para eu ver essa cidade de joelho. E quando o evento começou, quando ele fez o apelo, quando ele perguntou quem queria se arrepender e aceitar Cristo como Senhor e Salvador, daquelas centenas de milhares de pessoas, uma pessoa se converteu. Ele não aguentou, ele disse, não bate. Esse tempo todinho de projeto, essa equipe todinha, esse investimento, essa dimensão de espaço para uma alma. Apesar que uma alma vale mais que o mundo inteiro, mas ele estava no natural, ele estava carnal. Porém, todavia, aquela alma que foi ganha naquele dia foi Billy Graham. Quantos milhões de pessoas Billy Graham ganhou?
Aquele cara queria ganhar milhões, mas Deus disse, olha, não vai ser por meio de tu não, vai ser uma extensão sua. Não vai ganhar milhões, por isso que eu estou dizendo a você, invista na sua família, invista nos seus sobrinhos, invista nos seus netos, invista nos seus filhos, porque talvez você fale, eu não ganhei tantas almas assim, mas se você investir aquilo que habita em você, revelado para o seu filho, talvez seu filho toque nações que você nunca sonhou, talvez o seu filho alcance quantidades de almas que você nunca pensou. É necessário que a gente venha entender que esse posicionamento nosso para alcançar esse Brasil para Cristo começa a partir da minha casa, começa a partir da minha família. Esse é o primeiro dia do simpósio, tem muita coisa para você aprender, Deus ainda vai falar muita coisa, tem pregadores melhores do que eu, que vai aqui trazer uma palavra para o Senhor, para vocês. E Deus está começando a tratar primeiro sobre família. Talvez amanhã seja uma mensagem mais para frente sobre ruas, pregação, renúncia. Mas o Senhor está falando, está tratando. Lembra que eu falei a vocês, em uma das sextas-feiras passadas, tudo que o Senhor fala, ou é para tratar, ou é para motivar. Eu não sei se Ele está te tratando em alguma área, ou Ele está te motivando a fazer algo. E talvez sábado Ele venha com outra área, e domingo com outra área. Por isso que eu disse, Jesus, eu gosto de evangelizar, eu quero falar sobre evangelismo, fala sobre família. Sábado eu vejo isso. Domingo eu vejo outro. Se aperrei não. Então, gente, para fechar aqui, eu gostaria que você ficasse de pé para achar que está acabando. Eu tenho que começar agora. Desde o começo eu estou tentando falar. Eu só consigo quando eu paro. E vou ficar já de prova. Outro nível. Gente, pessoal, eu não sei, eu não estou conseguindo enxergar a aula. Coisa rápida aqui. Eu não sei se você está afastado ou se você não é crente ainda. Se você entendeu essa mensagem, ou você está afastado ou não é crente. A gente queria orar pela tua vida. Se você entende que é necessário você se expor para poder receber uma revelação de Jesus, a gente queria orar pela tua vida. Se você entende que de fato é necessário que você invista uma semente de fé em você mesmo, para que você possa ver frutos, nós queremos orar pela sua vida. Eu não sei se existe alguém aqui que não é cristão, que está afastado dos caminhos do Senhor, que entendeu essa mensagem, que entendeu que é necessário que você invista uma semente de atitude, uma semente de fé, para você poder ver frutos, não da parte do homem, mas da parte de Deus. Existe alguém nessa condição que se arrepende do seu pecado, quer se expor aqui publicamente para receber uma revelação pessoal com Jesus Cristo? Alguém nessa condição? Não tendo? Amém? Caso tente e você não teve coragem, que Deus conceda uma outra oportunidade. Eu queria fazer algo aqui muito rápido, se eu estou no meu coração. A igreja poder sentar, por gentileza. 5 minutos, por gentileza, prorrogação. Bom, eu queria falar com os jovens aqui rapidinho. Jovens, tem algum jovem aqui que tem algum chamado, que sente que Deus, que tem algo ligado a missões, ao evangelismo, a ir para as nações, a ser usado por Deus nessa movimentação de ruas, praças, cidades, bairros? Algum jovem se identifica com isso que eu acabei de falar? Nenhum jovem? Algum jovem tem essa chama por evangelismo, que acredita que Deus ele pode te usar para enviar você para outro lugar? Tem algum jovem nessa condição? A gente vai precisar orar por isso. Porque isso de fato é a vida da igreja. Existe a vida da igreja, existe a missão da igreja. Vocês, jovens, são as pessoas que precisamos investir para dar continuidade a isso aqui. A gente não vai conseguir manter isso aqui até o final da nossa vida. Iremos precisar pendurar a chuteira para que uma nova geração venha. E essa geração são vocês. Que vocês possam orar a Deus a respeito disso. Sobre missões, sobre evangelismo. Porque é necessário que esse ato aconteça. Para encerrar, eu gostaria de orar para a vida de vocês em relação a isso. Eu já finalizo. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, por essa mensagem. Te agradeço pela vida desses jovens, dessa igreja, Pai, que se dispôs numa sexta-feira nada fácil
corrido para quem trabalha em comércio, corrido para quem também tem muita coisa para organizar dentro de casa e filhos. Pai, mas te louvamos pelo teu direcionamento, Pai. Eu aqui fui corrigido, Pai. Eu não sei como a tua igreja recebeu essa mensagem, se foi para fortificar ou para tratar em alguma área, mas eu te louvo, Senhor, porque não fui eu que falei e eu nem queria trazer essa mensagem, mas é o Senhor que toma conta, que direciona, que aponta, e mesmo que seja contra a minha vontade, que nem é boa, nem é perfeita e nem é agradável, eu decidi obedecer, e eu tenho plena convicção que teu Espírito Santo ministrou corações aqui da tua igreja, Pai. Faz o teu querer, a tua vontade, que sábado seja melhor que hoje, que mais uma palavra venha do céu, Senhor, fortificar os nossos corações a respeito desse assunto de missões do Brasil para Cristo. Essa é a minha oração que eu faço, desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, agradeço a oportunidade. Boa noite, irmão.